Graça e paz, queridos e amados irmãos. Pastor Robson Vasconcelos, nesse momento aqui, passando para desejar a você uma boa noite, uma graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, nossa live de oração, estudo bíblico da Palavra do Senhor. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho e queremos desde já agradecer a você que vai estar entrando conosco, você que vai estar assistindo depois a nossa live de oração. Essa live de oração é da Congregação Batista ali no Jardim Ingá, congregação da Primeira Igreja Batista no IP, ali em Lusiânia, Goiás. Pastor presidente, pastor Jonas Azevedo. Nós vamos orar nesta hora, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça e que possa ter a ação do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, em nossas vidas, através desse estudo que será ministrado hoje para a glória do nome do Senhor. Pai, neste momento, nesta live de oração e estudo bíblico, eu elevo a minha voz ao Senhor, Pai, nesse momento, te engrandecendo primeiramente, pedindo perdão ao Senhor pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Nesta hora, Deus, eu quero apresentar ao Senhor nossas vidas. Quero apresentar ao Senhor, meu Pai, a Congregação Batista no Jardim Ingá, ali em Lusiânia, Senhor, a qual o Senhor me confiou. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a igreja do IP, a Primeira Igreja Batista do IP, igreja mãe daquele trabalho, pastor Jonas Azevedo, sua família, toda a diretoria ali da PIB do IP, Senhor. Pedimos também nesta hora de forma especial por todos aqueles que fazem parte do Plano de Ação Missionária. Senhor, também quero colocar diante de Ti a igreja da qual sou membro, Senhor, a Primeira Igreja Batista em Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dele, sua família, que o Senhor guarde, ó Deus, que o Senhor fortaleça o Teu filho e que o Senhor, Pai, abençoe toda a PIB do Valparaíso. Ó Pai, nesta noite pedimos que Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo possa agir, atuar em nosso meio para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós queremos já começar dando os nossos avisos. Domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola Bíblica Discipuladora. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola Bíblica Discipuladora. Estamos estudando, vamos completar o estudo sobre quem é o Espírito Santo. Já temos essa lição, ela já está durando 3 domingos. E se você tem interesse, de pegar os outros estudos, ele está disponível em nosso canal, no canal do YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. E então, quem é o Espírito Santo? Através do meu Facebook, tá bom? Se você não me segue no Facebook, se você não é meu amigo no Facebook, meu Facebook é Robson Vasconcelos 1971, ok? Anota aí direitinho, Robson Vasconcelos 1971, manda solicitação de amizade, que eu vou ter o maior prazer de te aceitar e você vai estar por dentro das nossas atividades, das nossas programações. Domingo não teremos o nosso culto presencial e online às 17 horas. Achamos por bem não ter o culto devido à nossa congregação estar bem em frente a um colégio eleitoral, a um local de votação. E nosso culto começa às 17 horas, bem no encerramento ali da eleição, E por precaução, então, preferimos, junto aí com a orientação do nosso pastor presidente, da PIB do IP, pastor Jonas Azevedo, a não termos o culto, ok? Porém, as nossas atividades vão continuar normalmente logo depois disso. Quarta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir, às 19 horas, como hoje, a nossa live de oração e estudo bíblico. Estamos há 8 semanas praticamente falando sobre o tema ídolos do coração. E tem sido assim, cada um tema mais especial do que o outro. Na primeira semana nós falamos sobre o coração corrompido, que é a causa primária de termos o nosso coração completamente cheio de ídolos. Falamos
na segunda semana sobre ídolos do coração, né? O tema, pegamos ali o tema principal e trabalhamos nele. Quais são esses ídolos, né? Como eles se manifestam, né? E como retirá-lo do nosso coração. E na terceira semana nós começamos a falar especificamente sobre cada tipo de ídolo. Na terceira semana nós falamos sobre o ídolo chamado egocentrismo, um coração egocêntrico, né? Como ele se manifesta, quais são as atitudes de um coração egocêntrico e assim sucessivamente. Na quarta semana falamos sobre o ídolo chamado narcisismo. Na quinta semana falamos sobre o ídolo do coração chamado soberba. Na sexta semana nós falamos sobre o ídolo do coração chamado prazer. E na sétima semana nós falamos sobre o ídolo chamado pornografia. E hoje nós vamos estar falando, na oitava semana, falando sobre o ídolo chamado poder. Tá? Lembrando que todos esses assuntos, todos esses temas estão em vídeos disponíveis ali no nosso canal, no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Se inscreva no canal, abençoe nosso canal se inscrevendo, e esses vídeos estão lá, né, para poder você ficar esclarecido sobre esses ídolos do coração. Porque às vezes, queridos, nós temos esses ídolos e esses ídolos estão ocultos, vamos assim dizer, no nosso coração, né? Às vezes ele está maquiado, disfarçado. E esses estudos têm servido para que nós venhamos a descobrir quem são eles e como rejeitá-los. Amém? Então, amados, hoje nós vamos estar falando sobre esse oitavo assunto do tema ídolos do coração, chamado poder. Eu quero começar nesta hora lembrando de um trecho do livro A Revolução dos Bichos, um livro muito antigo que foi publicado em 1945, no início da Segunda Guerra Mundial. O autor George Orwell, ele utiliza várias metáforas nesse livro para fazer uma crítica, né, ao socialismo e, consequentemente, a todo tipo de abuso de poder. A história é essa: os bichos de uma fazenda, sentindo-se dominados, escravizados e explorados, resolveram então promover uma revolução que foi iniciada por um dos porcos, ali da fazenda. E os porcos, considerados os mais inteligentes entre os animais, eles então assumiram o poder, assumiram o controle da fazenda. No entanto, os ideais de igualdade e companheirismo entre todos vai sendo deixado de lado. E isso logo com o passar do tempo, né? Logo depois. Então os porcos, eles se esqueceram dos princípios éticos que geraram aquela revolução, né? E começaram então a escravizar os animais. Assim como acontecia quando a fazenda era liderada pelo Sr. Jones. O sentimento de ambição e a busca pelo poder e por vantagens fizeram daquele lugar um ambiente de dominação e exploração, também por aqueles que outrora estavam se sentindo prejudicados e queriam mudança, né? Então o que se passa nessa história cheia de metáforas da Revolução dos Bichos ilustra muito bem, queridos, a enorme dificuldade que as pessoas têm para lidar com o poder ou com a autoridade que lhes é conferida. Tem uma frase que diz: se você quer saber quem é a pessoa, se você quer saber o caráter da pessoa, se você quer saber a índole da pessoa, simplesmente dê poder para ela. Porque o poder vai manifestar na pessoa o seu verdadeiro caráter, né? O poder vai manifestar nessa pessoa o seu verdadeiro caráter. Então, irmãos, eu quero ler aqui com os amados o Salmo 62. Esse salmo ele fala sobre o assunto que nós queremos tratar hoje, Salmo número 62. Abra a sua Bíblia, por gentileza, para nos acompanhar.
Se não puder, anote aí o salmo e vamos ler esse salmo. Diz assim, que a esperança somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão o homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior, nos seus corações, maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Se de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha força. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Continuo nele em todo o tempo, ó povo. Derrama diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponha falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Aleluia! Vou repetir. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Louvado seja o nome de Jesus. O poder pertence a Deus. O poder é de Deus, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa do Salmo 62. O poder pertence a ti. O poder é seu. O poder está, ó Deus, em tua presença. O Senhor de fato é o verdadeiro poder. Por mais que os homens, comedores, como dizem, de feijão, se achem poderosos, são todos iguais. Somos todos iguais. Pó. Somos terra. E estamos vivendo um momento de pandemia, Senhor. E o coronavírus veio para mostrar isso. Que não estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos. Na verdade, alguns estão de transatlânticos. Outros estão em bote salva-vidas. Mas todos estão vulneráveis ao vírus. Isso nos mostra igualdade. Por mais que apareçam uns por aí dizendo-se a própria lei, não querendo usar máscaras, diante de autoridades que eles desconsideram, chamam até de analfabeto. Pessoas que se acham poderosas, mas que não passam de réis mortais. Porque, como diz a tua palavra, o poder pertence a ti. Como disse, Senhor, o teu servo, o pastor americano, ele disse que tanto o presidente que saiu, quanto esse que está entrando agora, quanto o próprio país dos Estados Unidos, um dia se tornará mera notas de rodapés. Aleluia. Mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor dá a vida e o Senhor tira. O Senhor dá a cura e o Senhor permite a morte. Só o Senhor. Como diz a tua palavra, todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Não somente na terra, mas no céu e embaixo da terra. Obrigado, Senhor, por ter me libertado das trevas. Obrigado, Senhor, por ter me tirado do mundo da escuridão e me ter transportado para o mundo da luz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a minha esperança não está em quem foi eleito nos Estados Unidos.
A minha esperança não está se a vacina é americana, é europeia, é chinesa. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. E eu entendo que o poder pertence a Ti, porque Tu és soberano para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, hoje, nessa 8ª semana, sobre o tema principal, ídolos do coração, eu quero falar sobre esse ídolo pernicioso, esse ídolo que tem derrubado muitas pessoas, esse ídolo que derrubou homens tremendos na Bíblia. Nós vemos o rei Davi, que chegou o momento de ele se achar tão poderoso, de ele se achar tão, o último pacote de biscoito, que a Bíblia diz que na época em que os reis iam para a guerra, Davi não foi, mandou outro no lugar dele. E ali ele então, naquele momento de mente vazia, naquele momento de ociosidade, porque ele se achava um tal, ele então cai em adultério. E a sua história torna-se maculada por isso. Vemos Salomão, o homem que a Bíblia chama do mais sábio da terra, um dos reis mais ricos de toda a história, onde até hoje arqueólogos, historiadores, caçadores de tesouro procuram as minas do rei Salomão. Aquele homem, também por ter deixado o poder subir a sua cabeça, ele chegou no mais profundo do poço. Ele escreve ali Eclesiásticos, ele dizendo: olha, tive muitas mulheres, bebi à vontade, comia à vontade, comprei tudo que eu queria, mas no fim eu vi que tudo era vaidade. O poder, queridos, tem destruído maridos. O poder tem destruído homens. Agora mesmo eu vi uma notícia de alguém que foi descoberto, que recebeu milhões e milhões e milhões em dinheiro, e através desse dinheiro comprou ali um dos melhores apartamentos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí eu pergunto: e agora? O que equivale um apartamento luxuoso na Barra da Tijuca? Sem paz, com a Polícia Federal na cola. Passou na mídia há uns 15 dias atrás um cantor sertanejo que comprou um apartamento em Goiânia de vários milhões, onde tem um elevador que entra o carro e o elevador para com ele no carro, na porta dele, é dentro da sala, um negócio desse assim. Aí eu pergunto: e agora? O que adianta um apartamento desse, que o carro, você já entra com o carro e tudo dentro da sua sala, mas a família está destruída? A mulher pediu divórcio, não tem mais mulher, os filhos, perdeu os filhos, não vai ter o prazer de acompanhar o crescimento dos filhos. Muitos atrás de poder têm passado vergonha, sendo acordado com a Polícia Federal com o pé na porta, chamando de ladrão. A Bíblia diz que é muito melhor, amados, morar debaixo da ponte do que em uma mansão onde não há paz. O poder, quando se torna um ídolo do coração, precisa ser destronado. E hoje, se há esse ídolo no seu coração, ou se há alguém que você conhece que há esse ídolo, eu quero lhe dizer que Deus lhe trouxe aqui nessa noite para assistir isso. Ou você vai assistir depois, e você vai orar por essa pessoa, você vai jejuar por essa pessoa, e depois você vai no meu canal e vai mandar esse vídeo para ele assistir. E o Senhor vai fazer a obra. O ídolo do coração, chamado poder, ele precisa ser destronado pelas razões que nós vamos apresentar. E nós já apresentamos nesse texto bíblico do Salmo 62. Porque esse salmo ele serve de base para essa palavra.
O Salmo 62, irmãos, ele contém elementos de um salmo que tem louvor, gratidão. Esse salmo tem lamento. Esse salmo tem sabedoria. E a autoria desse Salmo 62 é de Davi. De Davi, que fez, né, a composição desse cântico para a melodia de Geduntum. Ou seja, um antepassado de uma família litúrgica, encarregada de conduzir os cânticos dos salmos nos cultos em Israel. Essa referência nós encontramos em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 41 e 42. E em meio às decepções sofridas por aqueles que queriam derrubá-lo, né, queriam derrubar Davi do seu poder, os quais os colocavam sua confiança nos bens materiais, o autor do Salmo faz a sua profissão de fé. Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Davi, ele declara que a sua confiança está somente em Deus. Te pergunto nessa noite, a sua confiança está em quem, meu amado? A sua confiança está em quem, meu amado? Minha amada, meu amado, em quem? Na sua cultura? No seu conhecimento vasto? Ou na sua conta bancária? Ou na quantidade de gados que você venha a ter? No seu jatinho? Na sua limusine? Na sua posição no banco que você trabalha? A sua posição política? A sua posição como funcionário público? Que manda e desmanda? Será que a sua confiança está nisso? Davi, o maior de todos os reis da história de Israel, ele disse que a confiança dele estava em Deus. E que Deus era a rocha, aleluia, Deus era a rocha da sua salvação. A sua fortaleza, a sua esperança, o seu refúgio e a sua completa e total segurança. Davi, amados, ele coloca a sua confiança nesse Deus, em quem reside todo o poder e graça. A ênfase do texto, ela está no fato de que mesmo aquele que acumulam fortuna e exercem o poder, não podem ser cultuados ou invocados. Porque somente o nosso Senhor, queridos, ele é confiável no que se refere a nos dar segurança, a nos dar salvação e a nos dar plena proteção. Então, o poder, primeira coisa que nós precisamos entender é que o poder ele precisa ser destronado quando é utilizado como forma de exploração. Se você usa o poder que você tem, para explorar os outros, esse poder tem que ser destronado da sua vida. Se você usa o seu cargo político, seu cargo eclesiástico, para se usufruir, para explorar as pessoas, você precisa destronar esse ídolo do seu coração. Irmãos, tem muita gente hoje querendo ser pastor, muita gente querendo ser bispo, apóstolo, já tem patriarca, ouvi dizer que agora surgiu rei, para poder explorar as pessoas. O pastor, ele é servo de todos. Há uma confusão terrível no Brasil enquanto a servir. A gente vê isso já no próprio sistema governamental. O funcionário público, como é que chama o funcionário público? Seja ele federal, municipal ou estadual. Servidor. Ele é um servidor estadual, ele é um servidor municipal, ele é um servidor federal. Ele trabalha no governo para servir a população. Só que, quando o cara passa no concurso e se torna um servidor, principalmente se for da linha jurídica, da linha policial, ele se acha o todo poderoso e quer pisar nas pessoas.
cara passou a ser pastor, passou a ser presidente de uma igreja, de uma convenção, seja do que for, um apóstolo, um bispo, ele já quer pisar, se usufruir daquele cargo, o seu próprio bem. O salmista Davi, nesse Salmo 62, você que está entrando agora, nós lemos o Salmo 62, faz menção àqueles, irmãos, que só pensam em destruir e explorar os outros. Ele fala isso no versículo 3 e 4. Ele descreve esses homens como bajuladores, que têm um belo discurso, que têm palavras bonitas, mas que o coração alimentam a maldade que arquiteta formas de derrubar aqueles que estão de pé. São caracterizados pela mentira, na qual tem grande prazer em mentir. Tem pessoas que elas não têm poder, mas elas têm sede de poder. Elas não têm poder, mas têm ganância de poder. Elas não têm poder, mas têm obsessão desenfreada pelo poder. E para conseguir esse poder, seja que poder for, ela passa por cima de todos. Quantos casos nós temos visto na mídia? Filhos que, querendo o poder do dinheiro dos pais, matou pai e mãe. Matou a família toda. Porque queria dinheiro, dinheiro é poder. Colegas de trabalho que querem subir de cargo, mas eles acham que para subir de cargo não basta ser excelente profissional. Eles têm que ficar queimando os colegas, fofocando, dedurando, criando contenda, criando picuinha, criando mentira, para ir queimando. E se ele vê alguém que há uma maior possibilidade, uma maior chance de ocupar o cargo antes dele, ele faz de tudo para acabar com a vida daquela pessoa. Inventa fofoca. Cria situações embaraçosas. Irmãos, isso acontece também entre os cristãos. Infelizmente, lamentavelmente, é muito comum essa prática na igreja evangélica. São aqueles que disfarçadamente querem ver os outros no chão, para que eles próprios sejam vistos de pé. Muitas vezes são irmãos querendo derrubar irmãos. Líderes que se entregam a uma constante guerra por poder, disputando quem é o melhor, quem é o maior, o mais forte. Costumava haver uma competição denominacional, né? Às vezes costuma haver até uma competição na denominação entre os pastores. Há aqueles que negociam os valores cristãos apenas para ficarem mais populares, mais queridinhos, mais bem vistos e aparecerem na mídia. Tudo em busca de fama e de poder. A vaidade pastoral, irmãos, tem sido observada na vida de muitos que foram chamados para serem servos. O pastor foi chamado para ser servo. Eu sou pastor, eu sou servo da igreja. Tem um vídeo circulando na internet aí de um pastor na África, que quando ele sai do carro importado dele, uma limusine, os irmãos vão colocando seus lenços, os panos no chão, para ele não pisar no chão, porque ele é santo demais para pisar no chão. E aquela idolatria, e aquele cara cheio de arrogância, cheio de ostentação. Está longe do que Jesus ensinou. O apóstolo João, queridos, em sua terceira epístola, ele faz referência a um líder cristão chamado Diófretes, que na igreja era um manipulador e autoritário. Esse homem foi dominado, irmãos, pelo poder e tornou-se um líder que tinha como objetivo
dominar os outros e ser o primeiro em todas as coisas. Está em 3 João, versículos 9 e 10. Há muitos hoje com o espírito de Diófretes, dizendo que é o Espírito Santo de Deus, mas dentro dele tem o espírito de Diófretes. Ele quer ter o poder, ele quer ter o domínio, ele quer ter a autoridade sobre os outros. Ele havia esquecido, irmãos, que a primazia é para Cristo Jesus, como diz em Colossenses 1,18. O apóstolo Pedro afirma, irmãos, que os pastores não podem se tornar dominadores do rebanho que lhe foi confiado. Está em 1 Pedro 5,2. Pastor não é para dominar ninguém, é para rebanhar, é para cuidar. Sobre o poder como forma de exploração, vale lembrar ainda que isso aplica a todo tipo de autoridade. Quando o poder em qualquer esfera da vida é exercido para diminuir, derrubar, destruir as pessoas. Então, esse poder, irmãos, ele é perverso, ele é demoníaco, ele é abominável, é um poder asqueroso aos olhos do Senhor. Os cristãos, a quem algum tipo de poder foi conferido, precisam estar atentos para que ele não se torne um ídolo no seu coração. É preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se dispôs a servir. Temos essas referências em Marcos, capítulo 10, 45, Filipenses 2, de 5 a 10. Muita gente querendo ser visto, querendo aparecer, querendo os holofotes em cima dele. Mas independente de ser um pastor, um bispo, um apóstolo, um querubim, fomos chamados para serviço. Que todo poder exacerbado que tenha encontrado um trono no nosso coração e se algemou ao nosso coração sem querer sair, saia hoje em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Segunda coisa que precisamos entender, queridos, é que o poder precisa ser destronado quando é utilizado em benefício próprio. Primeiro, nós vimos que o poder precisa ser destronado quando é utilizado como forma de exploração. Você usa o poder para explorar os outros. E agora vamos falar sobre o poder que precisa ser destronado, ser tirado do trono do nosso coração quando é utilizado em benefício próprio. Os versículos 9 e 10 do Salmo 62 falam das riquezas que foram adquiridas por forma de extorsão. O desejo pelo poder, queridos, muitas das vezes está associado à ganância. O que é que eu vou ganhar com isso? Né? Você vê aí os parlamentares, quanto esses caras ganham de salário, mas não se satisfazem. Sempre querem mais. E a Bíblia diz que nada vai ficar para sempre oculto. Eu gostava muito de um jornalista do SBT, de um programa antigo, se eu não me engano, já até faleceu, o Gil Gomes. Ele era um jornalista criminal, ele dizia que, cuidado, o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Pelo contrário, o diabo é aquele que diz, faça, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir, faça, você vai se dar bem, faça, porque as coisas vão dar certo. E aí você vai e faz. Quando você está no meio do caminho daquilo que não era para fazer, ele próprio assovia e diz, fiu, fiu. Aí você olha para trás e ele está com um tapete que você está pisando e puxa, sorrindo da tua cara. E aí é sua família sendo humilhada pela mídia, pela polícia, é sua mãe, seu pai, seus filhos, sua parentela, a sua dignidade, o seu nome indo para o lixo. Estamos com o governador do Rio de Janeiro preso, outro preso em casa. O que valeu a pena roubar tanto? Brigar tanto pelo poder, e agora? Não pode nem sair na rua, porque se sair na rua a pessoa, ô ladrão!
Você não pode nem sair com o neto. Você sai com o neto, alguém, ladrão! E aí? O neto vai ficar, pai, pô, vô, pai, por que estão chamando o senhor de ladrão? E essas crianças na escola, ali ó, o filho do ladrão, o neto do ladrão. Vale a pena isso? Não vale. Então, queridos, o desejo pelo poder muitas das vezes está associado à ganância. Quer mais? Tem um bom salário, mas quer mais? Né? Muitos desejam ter poder para se beneficiarem. O cenário político em nosso país revela isso de uma forma completamente suja, porca, sem nenhum pudor. No entanto, irmãos, esta triste realidade está presente também no ambiente cristão. É grande o número daqueles que assumem cargos de liderança para usufruir benefícios. Que tais cargos possam lhes conferir para manipular pessoas e situações. Enfim, para prevalecer contra os demais. Tem pessoas assim. E nesses casos, amados, a motivação para o exercício da liderança não é o serviço. Essas pessoas não querem servir, estão um pouco se lixando. Mas as vantagens que esta liderança, este poder, esse status vai lhe trazer. Sejam essas vantagens financeiras ou qualquer outro tipo de vantagem. A orientação do salmista, no Salmo 62, é que o coração não seja colocado nessas riquezas que são oferecidas pelo poder. Versículo 10. Judas, amados, o tesoureiro, o tesoureiro dos apóstolos, com toda certeza ele se sentia seguro no cargo de confiança que ele recebeu do Senhor Jesus. Poder e dinheiro estavam associados. Mas o que se sabe é que a motivação dele para o exercício da função era totalmente mercenária. Havia um tesoureiro para guardar dinheiro para as necessidades do ministério, para manter Jesus, manter ali o ministério, manter o Senhor. Mas a função, a motivação dele não era essa. João 12, versículo 5 e 6 diz que ele na verdade queria roubar e roubava o dinheiro da sacola ali. Em Atos capítulo 8, 18 a 23, irmãos, encontra-se a história de Simão, que desejou comprar o poder de Deus para o seu próprio benefício. Ele imaginou que fosse possível adquirir o poder divino para a sua autopromoção. Ele não conseguiu seu intento. Mas fica claro, irmãos, que a sua intenção era ter o poder e utilizá-la em benefício próprio. Era essa a finalidade daquele homem, de Simão. Ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Mas não era para ajudar as pessoas. Era para se autopromover. Irmãos, é necessário sempre fazer uma avaliação quando a motivação do coração para o exercício de qualquer tipo de poder. Temos que estar avaliando dia e noite, em todo o tempo, o nosso coração. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Eu li Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 da Bíblia King James atualizada. Para finalizar, o terceiro ponto, queridos, é que o poder ele precisa ser destronado, porque ele não pertence a nós, mas pertence a Deus. Primeiro ponto, nós falamos que o poder precisa ser destronado quando é utilizado como forma de exploração. Se eu almejo poder para poder explorar os outros, de qualquer forma, eu preciso destronar esse poder do meu coração.
Segundo ponto é, o poder precisa ser destronado quando é utilizado em benefício próprio. Adquirir riquezas, patrimônios, né? Quando o foco do poder sou eu e não as pessoas, eu preciso destronar esse poder do meu coração. E por último, queridos, para encerrar, o poder ele precisa ser destronado porque ele não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, como nós lemos no Salmo 62. Davi tinha diante de si a manifestação das maquinações de seus inimigos. Essas maquinações caracterizadas por crueldade, por engano, orgulho e sede de poder. Porém, amados, ele afirma categoricamente, sem medo, sem titubear, que ele descansava na promessa do favor de Deus. Aleluia. Independente do mar revolto, independente de quererem quebrar suas asas, quebrar suas pernas, o poder é de Deus. O poder é de Deus. O compositor do Salmo 62, ele direciona toda a argumentação para a declaração enfática, queridos, que está nos versículos 11 e 12. O poder pertence a Deus e não aos homens. Essa é a chave para todo entendimento sobre as realizações e projetos dos homens. Não há poder inerente ao homem. Não há poder inerente ao homem. O poder é de Deus. Poder pertence a Deus. Nós vemos isso pelos impérios que tiveram no mundo. Império Babilônico caiu, Império Romano caiu, Império Medo-Persa caiu, Império dos Bárbaros caiu, Bin Laden caiu, Saddam Hussein caiu. O único que sobrevive e será eternamente é Cristo. Aleluia. É o império de Cristo, o poder de Cristo. É o único que subsiste. Quantos estados do Nordeste, do Norte do país tinham os coronéis? Na Bahia tínhamos um coroné apelidado de Cabeça Branca. Morreu. Acabou. No Goiás temos cidades e o estado aí com coroné. Os que morreram já se foram. Os que estão aí vão passar. Vão se tornar uma mera nota de rodapé. Amados, na oração dominical, Jesus afirma o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Essa declaração, portanto, amados, é para lembrar a autoridade de Deus sobre todos nós. Usurpar esse poder é tentar se colocar no lugar de Deus. É querer agir como Satanás agiu. Tentou sentar no lugar de Deus, tentou sentar no trono de Deus, tentou ser maior do que Deus. Por outro lado, irmãos, exercer com humildade e sabedoria a autoridade recebida, o poder recebido, é glorificar a Deus nas obras realizadas. A palavra de Deus diz, irmãos, que enquanto na vida secular o poder, em quase todos os casos, é exercido em benefício próprio, o poder outorgado por Deus é exercido em benefício da expressão do seu reino. Nós temos que servir, temos que estar, seja em que nível for, né? Seja presidente, você seja um presidente, seja você um desembargador, né? Seja você o que for. Hoje mesmo, infelizmente, eu recebi a notícia de uma juíza que prendeu um pastor, né, por estar fazendo um culto público. Diz as testemunhas que ela pediu para baixar a caixa, de dia isso. Ele foi lá, abaixou, mas ela mesmo assim chamou a viatura e aquele pastor foi algemado com as mãos para trás e preso. Abuso de poder. Dizem por aí que 3% dos juízes se acham deuses, né?
3%. Porque 97% tem certeza que são. Que o Senhor tem misericórdia desses homens, dessas mulheres. Que o Senhor tem misericórdia dos nossos magistrados. Que o Senhor tem misericórdia dos nossos políticos. Que o Senhor tem misericórdia dos nossos empresários. Que o Senhor tem misericórdia dos nossos pastores, dos bispos, daqueles que estão à frente de denominações, de obras. Que o Senhor tenha misericórdia. Com certeza, irmãos, há outros motivos além do que nós apresentamos aqui, pelos quais o poder precisa ser destronado do nosso coração. Nos relacionamentos humanos em que há busca exacerbada pelo poder, o cristão ele é desafiado pela palavra de Deus a não se inclinar diante desse ídolo. Pelo contrário, ele é orientado, amados, ele é orientado e é estimulado a viver de forma que as suas ações e palavras e o seu compromisso com os valores do reino de Deus e a confiança seja plenamente no Senhor. Entenda que o poder que temos, o que queremos ter, deve ser para servir as pessoas e dessa forma glorificar o nome do Senhor. Não aceite poder, ter fome e sede de poder para humilhar as pessoas, para explorar as pessoas, para seu benefício próprio, porque o poder pertence ao Senhor. Como se declara em Apocalipse 7:12, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, muito obrigado por esse estudo de hoje. Muito obrigado por este culto de oração e estudo bíblico, onde nós aprendemos a necessidade de destronar do nosso coração esse ídolo chamado poder. Já falamos aqui, Senhor, sobre vários ídolos. Falamos aqui sobre o egocentrismo, falamos aqui sobre o narcisismo, falamos aqui sobre a soberba, falamos aqui sobre o prazer, falamos aqui, Pai, sobre a pornografia. E hoje, Senhor, estamos falando sobre o poder. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Sonda os nossos corações. Abre os olhos dos nossos corações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto. Que teu Espírito Santo tenha uma voz alta, uma voz contundente, uma voz poderosa dentro de nós, para nos alertar e gritar se preciso for, para nos mostrar se esse ídolo está dentro de nós, ou se algum outro ídolo do qual nós já tratamos aqui está em nosso coração. O único que nós queremos que esteja entronizado no trono do nosso coração é o Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos para todo sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e fortes consolações do Santo e poderoso Espírito de Deus seja sobre sua vida, sobre a vida da sua família, por todo o Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Reforçando aqui os avisos, queridos, teremos a escola bíblica dominical, melhor, a escola bíblica discipuladora às 9 da manhã. Vamos concluir o estudo sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Domingo, 17 horas, não teremos o nosso culto online presencial devido às eleições. Nosso pastor presidente ali da PIB do IP, né, que é a mãe da nossa congregação Batista no Jardim Gá, achou por bem suspender o culto. Mas na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós vamos estar aqui novamente na nossa live de oração e de estudo bíblico. E qual será
o ídolo que vamos estar falando na próxima quarta-feira. Quer saber? Eu vou falar aqui, só para você ficar curioso. O próximo ídolo de quarta-feira é um ídolo chamado sucesso. Que ídolo é esse? Quais as doenças? Quais as causas? Quais os problemas que o ídolo chamado sucesso pode atrair para a nossa vida, família e ministério? Então eu espero você aqui na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, tá bom? Deus te abençoe em Cristo. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, minha esposa, irmã Lourdes, meu pastorzão, pastor Luiz Cláudio Peçanha, a PIB do Valparaíso, irmã Marisa, né, a minha cunhada, a missionária Sué, Efraim, irmã Patrícia, né? Que Deus abençoe a todos vocês e a todos que vão estar assistindo depois em forma remota. Shalom, shalom, queridos. Um abraço em nome de Jesus.